Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Meetup do Escritório de Inovação de São José. Eu sou Gustavo Volek Fernandes, sou acadêmico do SJ e sou monitor no escritório. O Escritório de Inovação, ele vem fomentar a inovação no ecossistema da cidade de São José, que se localiza em Santa Catarina, por meio da construção de projetos inovadores para startups e nesses nossos meetups que a gente está fazendo aqui. Hoje, o tema da mesa redonda é Direito, Economia e Inovação, transformando organizações, sociedades e vidas. Compondo a nossa mesa redonda, a gente vai ter Gilson Carcotli, tá? Ele vai estar coordenando essa mesa redonda. Ele é administrador especialista em direito tributário, empresarial e tecnológico, e coordenador do nosso escritório de inovação, e também faz parte da comissão de startup da OAB Santa Catarina. Os debatedores da nossa mesa redonda são José Vitor Lopes da Silva, advogado sócio da Lopes e Filipe Advogados, especialista em direito digital. Karen Vieira, advogada na área de direito tributário no escritório Gouveia dos Reis Advogados. Atuou na Procuradoria-Geral do município de São José. Marilda Nagaoka, economista, doutora de inteligência organizacional e consultoria em gestão empresarial. Pablo Neves, advogado, membro consultivo das comissões de direito digital e startups, especialista em gestão de segurança da informação, gestão jurídica para startups. E Vanessa Signori, advogada trabalhista e sócia no Oliveira Santinha Advogados. Tá bom, pessoal? Só para esclarecer, antes de eu passar a palavra para o professor Gilson Carcotli, a gente tem umas regras aqui no Meetup. Eu peço que todo mundo que não seja da mesa redonda desligue os microfones e as câmeras, tá? Para a gente poder ter um pouco melhor de ação aqui nas conversas, tá? Lembrando, o nosso Meetup está sendo gravado, tá? E agora eu vou explicar como que vai funcionar. O Meetup ele vai durar aproximadamente 50 minutos, tá? Vamos até ali 6h30. 40 minutos é exposição, a gente vai dialogar aqui sobre o tema, e 10 minutos finais são para responder as perguntas que vocês podem mandar ali no chat. Quando faltar os 10 minutos finais, o professor Gilson vai ler algumas perguntas e os participantes da mesa redonda vão poder responder para vocês, tá bom? Muito obrigado. Professor Gilson, a palavra é para o senhor. Boa mesa redonda para todo mundo. Boa noite a todos, obrigado a presença de todos do Brasil, porque hoje a live não tem mais questão geográfica, né? E como coordenador do escritório, eu fico muito feliz em saber que os nossos convidados aqui são profissionais de extrema competência e especialidade cada um na sua área, trocando ideias, debatendo, né, sobre um tema muito polêmico e atual, cada um sob sua ótica do direito, que isso que é legal. Eu começo dizendo, agradeço então a presença de todos, né, já que foram todos apresentados. Sendo direito uma questão, direito é dialético por natureza, né, e nós, operadores de direito, como também o próprio judiciário e demais entidades vinculadas, né, está se mudando o uso e costumes em função dessa pandemia e pós-pandemia. Um outro fator também relevante que eu trago é a questão da tecnologia como meio de soluções, e aí depende de quem usa, como usa essa tecnologia, né? Também outro fato também importante, soluções biométricas, né? Máquina tornando testemunhas, como é que estamos funcionando dessa forma. Uma outra questão que eu trago para criar mais uma polêmica é um fato bem claro, que é o projeto da lei 2021 de 2020, que trata da inteligência artificial no Brasil, ou seja, trazendo uma revolução disruptiva do direito, ou seja, não volta mais o que era antes. Aí eu pergunto para vocês, e aí fica cada um, decide quem vai falar primeiro ou não, enfim. Qual é a contribuição, no ponto de vista de vocês, dessa pandemia e pós-pandemia, né, para o direito, economia, e qual é a transformação que traz para organizações, de forma geral, mais privadas, né, sociedades e vidas das pessoas? Fica à vontade para quem quiser falar primeiro. Quer que eu... Vocês querem que eu indique quem fale primeiro?
Sim? Então vamos lá. Deixa que eu falo, então, vamos lá. Vamos lá, então. Advogado com microfone tempo livre, rapaz, senta que vai demorar. Mas deixa que eu corto, A gente conversava antes já a esse respeito. Eu acredito que a pandemia vai nos levar a utilizar muito mais tecnologia, às vezes até depender dela, né? Mas vai nos provocar, vai nos deixar mais curiosos a descobrir quais são as possibilidades de fazer o mesmo do analógico no digital, transformar o digital, ter processos mais eficazes, às vezes mais efetivos. Então, tanto negócios tradicionais de produtos ou serviços, quanto novas soluções que surgem nesse momento de novas necessidades, eles vão acabar por alimentar a nossa economia de uma forma diferente. Então, enquanto alguns estão lutando para que tudo volte como era antes, né? Outros já estão considerando que o que existia antes não existe mais. Então, por isso que, no meu ponto de vista, se justifica assim, a expressão novo normal. E a gente tem que descobrir qual que é a nossa nova realidade daqui para frente, quais são as possibilidades e os potenciais dela, e explorar essas possibilidades, né? Hoje, como advogado que trabalha já há 13 anos com tecnologia, eu estou trabalhando de casa, né? Como vocês podem ver aqui, tem as anotações da minha filha, mas os nossos clientes não são nem do Estado. Então, para mim, é tranquilo eu estar de casa, trabalhando, atendendo as contas e desenvolvendo novos negócios. O nosso mercado de tecnologia e comunicação digital não para, pelo contrário, né? Ele está crescendo e muito, especialmente de comunicações digitais e sociais, a razão pela qual lives, vendas, e-commerce, posicionamento, tudo isso tem feito diferença, as pessoas estão descobrindo e logo as agências, os agentes digitais estão tendo muita demanda. Então eu vejo que a pandemia ela transforma para alguns segmentos de um lado positivo, mas eu percebo que a gente consolida aquela visão de que o Brasil ele tem bolhas, né? Então, muito embora nós tenhamos numericamente mais de 150 milhões de pessoas conectadas no Brasil, considera-se conexão qualquer dispositivo que se conecta na internet, não necessariamente que a pessoa saiba usar, que a velocidade seja de acordo, que o tamanho da tela possa te dar algumas possibilidades. Então, a gente tem aí um desafio de criar novas soluções e novas entregas, navegar nesse mundo em que algumas pessoas têm internet, então essa limitação de mercado vai acontecer, e que uma grande parcela da nossa população não tem acesso nem ao trabalho digital, nem aos benefícios que ele gera. Então, a gente vai ter aí talvez um choque de realidade, um conflito de posições sociais mais intensificado nesses primeiros momentos de pandemia. O futuro, fazer um prognóstico é fácil, futurologia já é um pouco mais difícil, mas dá para a gente sim fazer esse tipo de leitura de acordo com aquilo que tem acontecido e o que está cercando, né, o que está ao nosso redor. Então eu vejo que é positivo para onde eu estou trabalhando, do meu ponto de vista, mas tenho consciência de que muitas pessoas que estão fora dessa realidade de contato com o digital vão ter significativas dificuldades de buscar o próprio sustento e a alimentação, a educação, o básico para sobreviver. E como é que fica a Vanessa e Karen com a relação, porque o José Fifo colocou, o doutor José colocou muito claro e de maneira propriente, assim, com propriedade, a questão de a tecnologia tá sendo utilizada de lado positivo ou negativo, mas ao mesmo tempo também a tecnologia ela cria novos cenários, novos mercados, novas empresas, enfim. E como é que fica essa relação trabalhista e essa relação tributária, né, com relação a esse novo modo do direito trabalhar, já que o direito é uma premissa básica de que ele tem uma questão tradicional muito grande, ele tem um passo mais lento, né, naturalmente, em função de todo o processo que o judiciário impõe. Como é que ficamos com nesse novo cenário? Com relação na área trabalhista, né, algumas empresas que tinham preconceito, talvez, de se utilizar do home office, talvez eles imaginassem que o funcionário não iria render tanto, e será que ele vai trabalhar, será que ele vai produzir, ele vai entregar, né, o que é solicitado? A pandemia jogou, né, na cara do empresário essa situação
de os funcionários trabalharem de casa e realmente de ver que é possível se trabalhar de casa, que o funcionário vai render, vai entregar, né, o que é solicitado, o que é necessário. E também existem ferramentas tecnológicas para você conseguir mensurar e controlar, de certa forma, o trabalho, né, do seu funcionário, o que está sendo entregue, se está contento. E depois da pandemia vai se tornar tendência, né? Acredito que aí tem um estudo, mais ou menos 30% das empresas vão continuar com o home office mesmo após a pandemia. É uma questão, querendo ou não, mais econômica, é mais ecológica também, né? Evita aí esse deslocamento diário, poluição, meio ambiente, etc. E outra coisa também que eu achei que ficou, que me chamou a atenção, né, nessa pandemia na área trabalhista foi, de certa forma, aí uma união entre o trabalhador e o seu empregador, cada um cede um pouco, né, para se manter os postos de trabalho, para manter a empresa saudável, para conseguir minimamente, né, as pessoas se manterem e sobreviverem. Outra coisa também que eu observei, as empresas que não utilizavam tecnologia passaram a utilizar, descobriram, né, esse mundo, e muitas empresas talvez se mantiveram justamente por isso, porque se abriram aí a oferecer os seus produtos na internet e de certa forma, eu acredito que, pelo que eu observei, deu muito certo, o pessoal conseguiu, né, vender aí os seus produtos e conseguiu, de certa forma, se manter no mercado, né, competitivo, competindo, aliás, de certa forma. E é complicado, é uma situação muito diferente, mas as pessoas tiveram que se reinventar, né? Tiveram que sair da sua zona de conforto, buscar novas alternativas para a sua empresa não fechar as portas. Eu sei que no começo da pandemia tiveram empresas que simplesmente fecharam, né? Demitiram todo mundo e resolveram fechar as portas, mas as que permaneceram têm utilizado muito a tecnologia como aliado para se manter no mercado, competitivos e entregando aí os seus produtos. A Marília queria falar, ou a Karen, quem gostaria de falar? Sim, sim. Professor, consegue me ouvir direitinho? Sim. Como eu falei, tem um pouquinho de barulho, mas aí o pessoal tem sido atencioso aqui. Bom, ratificando o que os colegas falaram, primeiro cumprimentar a todos, agradecer o convite, professor Capote, obrigada aos demais colegas, aqueles que estão nos ouvindo também. Bem, eu acho que antes de analisar, professor, a situação da questão tributária, na verdade, a questão tributária é um reflexo do viés empresarial, né? Fora as pessoas físicas, está todo mundo sofrendo com isso, ninguém esperava isso. Na verdade, as pessoas estão está todo mundo meio ansioso, né? Não sei vocês, mas está todo mundo meio ansioso com isso que está acontecendo. Bom, mas antes de falar da questão tributária, que é o reflexo da situação empresarial, é importante falar da situação empresarial e aí como um todo. E já foi falado também pela colega Vanessa, a palavra da vez, eu acho que tem muito a ver com inovação, é a questão a questão incremental ou disruptiva, né, que para quem está no meio da inovação isso é comum, são palavras comuns, ou você faz algo novo, ou você se reinventa, ou você se incrementa, ou vão surgir novas, aí eu estou falando de startups, também hoje eu estava vendo algumas reportagens sobre algumas startups que estão trabalhando exatamente para trazer benefícios para o coronavírus, né, não para o coronavírus, para as pessoas, obviamente, até de respiradores, de como isso vai se transformar. E é certo que não só para alguns que falam que nós estamos vivendo aí uma terceira guerra mundial, invisível, né, porque na verdade estamos com um inimigo biológico e nenhum país não precisou de nenhum canhão, não precisou de nenhuma bala. E, na verdade, os efeitos de se comparar com a primeira, a segunda, na verdade, os efeitos de uma guerra muito parecidos, as pessoas isoladas e cada um esperando para ver onde a bomba vai estourar, se é na casa do vizinho ou na sua.
né? Tá todo mundo meio assim. Então, só que esses momentos de guerra, na verdade, eles são momentos de inovação, de momentos de renovação, tanto na questão social, quanto na questão empresarial. Por que eu digo social? Porque nós brasileiros, isso tem sido comentado, nós somos pessoas muito de contato. E isso, para nós, a questão de ficar em casa parece que é um terror, a questão de não poder cumprimentar outra pessoa, de não poder, né, dar um abraço. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, os 3 beijinhos, que é comum aqui, né? Isso, para as pessoas, tem sido muito dificultoso. Você não vê um parente, você não vê um amigo, você não está numa festa. E aí já começa um processo de ansiedade na questão social. Para quem consegue sair desse momento que está muito conturbado e se reinventar, isso é muito bom. Por quê? Porque hoje eu até recebi um WhatsApp de uma colega que montou um negócio. Nós estamos falando de empresas que surgiram nesse período, de empresas que fecharam, empresas que tinham seu fluxo de caixa já no vermelho, ou que estavam sempre assim dependendo, né, de empréstimo de banco, ou que escolhiam entre pagar funcionário, pagar o fornecedor, ou pagar tributos. É certo que essas empresas, elas estão ou fechando, ou à míngua de fechar. Né, a míngua aí de despedir seus funcionários. Por quê? Porque não trabalhavam com uma emergência, um fluxo aí de contingência nesse período. E a questão social reflete, sim, na questão empresarial. Nós somos seres humanos e não somos separados, né, do trabalho empresarial. Então, essas empresas, elas estão tendo, hoje o empresário, eu até fiz um vídeo essa semana, sobre se é possível eu simplesmente parar de pagar tributos, se eu devo. Na verdade, é possível, mas o empresário tem que saber que, mesmo nesse momento de pandemia, não há legalidade para que ele simplesmente escolha, ao entender, fazer uma fraude ou uma sonegação, certo? Então, esse é o momento que ou o empresário, ele se incrementa, ele começa a se estruturar, professor. Eu estava vendo uma reportagem aqui no Rio Grande do Sul de abertura de empresas na área online, só estão entregando online. Pessoas que tiveram que mudar, ou incrementar, ou startups na área de disruptiva, um caráter novo. Então, ou eu tenho novos serviços surgindo nesse momento, para entregar para a sociedade os seus anseios, né, para desenvolver algo produtivo, ou eu tenho mudanças. Se a empresa não mudar, se nós, como pessoas, e aí refletindo na empresa, se nós não mudarmos, ou melhorarmos, incrementarmos, é certo que isso vai se refletir negativamente. Porque o dinheiro só troca de mão. Nós estamos aí com grandes empresas internacionais com um ciclo de caixa enorme, recebendo faturamentos altíssimos, suas ações altíssimas. A própria Zoom, que é uma empresa de tecnologia, por exemplo, que está permitindo esses contatos, essa troca de informação e de reuniões. A Amazon e outras empresas que aumentaram seu faturamento nesse período. Então, é preciso que isso, eu acredito que isso não é passageiro, alguma coisa muito disso vai ficar, né? Por exemplo, eu estou trabalhando aqui em hospital office, ou home office, né? É o que nos permite. Então, se você não se adequar, você vai estar um pouco fora do mercado. Eu até brinco assim que a questão do curricular, hoje você pode colocar para algumas pessoas, tem experiência, trabalha em casa, né? Tem experiência em home office, porque o empresário já vê isso como um custo. Eu sou um custo para o empresário, para o escritório, né? Então, ele pode, de repente, se reinventar nisso também. Então, nas questões tributárias, o que acontece? Aí, voltando, o empresário, ele não pode simplesmente parar de pagar, ou decidir parar. Ele pode fazê-lo, mas ele vai ter aí multas que podem chegar até 150% dos valores devidos do tributo, de tributo. E nós sabemos que a jurisprudência tem cada vez mais indo no sentido de responsabilizar o administrador por, inclusive, tributos que foram declarados, mas não pagos, né? Nós vemos o STF declarando isso com relação ao ICMS. Então, essa decisão, ela tem que ser avaliada em conjunto. O empresário, simplesmente, ele não deve fazer essa decisão isoladamente, porque, muitas vezes, é uma questão de estrutura de caixa, e a questão tributária, nós vimos aí prorrogação do Simples Nacional, por exemplo, prorrogação para pagamento de fundo de garantia. O governo federal tem meio que, mesmo que a passos lentos e paulatinos e devagar, tentado amenizar os efeitos para os empresários. Mas é óbvio que o empresário, uma hora, vai ter que pagar esses tributos. Uma hora ele vai ter que se organizar para pagar.
Hoje ainda li uma reportagem que talvez seja prorrogado ainda para o segundo semestre, alguns outros tributos. Isso tem sido olhado pelo governo federal, menos pelos governos estaduais e municipais, considerando, por exemplo, que o ICMS é um dos maiores aí, receitas, né, receitas secundárias do governo, dos governos estaduais, inclusive por conta da obrigação constitucional de repassar esses valores para os municípios. Então, na verdade, nessas questões tributárias, o governo federal tem tentado dar alguns manejos para que o empresário se organize, e essa é a palavra da vez, é reinventar e se reorganizar, porque de tributos e da morte, infelizmente, nós não escapamos, né? E quando se fala da questão empresarial, tributos são certos. Então, é preciso essa análise, professor, nesse momento conjunta, do empresário, aí com a sua contabilidade, enfim, com o advogado da área, da sua confiança, para que ele possa fazer um planejamento daquilo que ficou para trás e que o governo federal, por exemplo, está dando uma espécie de suspensão ou prorrogação, e dos tributos, inclusive de uma possível troca de regime tributário que isso possa acontecer. A Justiça tem atendido alguns pleitos para suspensão de tributos, quando a empresa prova de que pagar tributos, naquele momento, vai afetar a sua continuidade. Aí é preciso da continuidade da empresa, né? E da livre iniciativa, porque não foi o empresário que decidiu fechar suas portas, foi uma decisão administrativa, né? Foi uma decisão governamental. Eu não quero tomar todo o tempo, acho que eu falei bastante nesse sentido, mas eu acho que as palavras são organização e se reinventar. Não tem como falar de inovação nesse período novo se nós não nos reinventarmos. Obrigado. Agradeço. Imagina, eu que agradeço. Eu queria ouvir um pouquinho, doutor Plávio e doutora Marilda, assim, dentro dessa ainda dessa ótica, para a gente ainda repensar esses processos. Sim, professor, eu gostaria de falar assim. Como o José Vitor, a Karen e a Vanessa já abordou a questão do direito, né? Então, eu gostaria de comentar um pouquinho na questão econômica, né? Então, qual lição nós podemos tirar da pandemia, considerando o aspecto da economia, né? Então, eu vou abordar mais a questão da economia. Então, a gente observa, né, que a pandemia, ela mostrou a fragilidade do sistema econômico, né? Com o aparecimento do Covid, as pessoas, as empresas mudaram drasticamente suas rotinas, né? As pessoas mudaram seus hábitos de consumo, como iam ao restaurante, iam ao shopping, ao salão de beleza, coisas que todos nós estávamos acostumados a fazer com frequência, né? Principalmente as mulheres. Então, as compras do mercado foram mantidas, mas as refeições passaram a ser preparadas em casa, né? Os empresários, nesse tempo, viram o movimento do seu estabelecimento cair, né? E essa queda do movimento fez com que o empresário tomasse a decisão de reduzir o nível de atividade, ou, em algumas situações, o fechamento temporário do seu negócio, né? Não dá para negar, né? Milhões de pessoas foram afetadas pela pandemia no Brasil e no mundo. E para se ter uma ideia, né, eu tenho aqui alguns dados, segundo notícias veiculadas no dia 26 desse mês, né? No jornal da Nova NCC, do Jornal do Almoço, o estado de Santa Catarina, hoje é o 6º estado do Brasil em número de solicitações de seguro-desemprego, o que representa um crescimento de 118 em relação ao ano anterior, né? Que a situação está difícil, a gente, todos sabemos, né? Mas o que pode e deve ser feito para amenizar os efeitos da pandemia no âmbito econômico, né? Então, eu vou desenvolver minha fala nesse sentido. O que pode ser feito, né? Então, a gente pode comparar a economia como se fosse um paciente, né? Se a economia fosse um paciente, nós poderíamos afirmar que esse paciente requer cuidados especiais, né? E quais os cuidados, então, que podem desenvolver a disposição ou vigor, né, da atividade econômica? Então, qual o tratamento, né, mais adequado, né? Então, aqui eu vou citar alguns, né, alguns cuidados que apenas o governo federal pode adotar, né? Então, não cabe ao empresário, não cabe ao prefeito da cidade, mas o governo federal. Por exemplo, né, a manutenção do poder de compra dos consumidores, né? O governo, nós sabemos que muitos, nesse momento, estão sem trabalho, né? Ou tiveram que temporariamente suspender suas atividades, os autônomos, os microempreendedores, né? Então, o governo pode atender esse segmento, né, mantendo seu poder de compra, né? E esse pagamento do auxílio de R$600, eu considero um valor reduzido, né? Mas, enfim, eu não sei qual a conta que o governo chegou para determinar esses R$600 por 3 meses, vem de encontro a esse objetivo, né? Sabemos que se os consumidores possuem renda, eles vão continuar comprando, garantindo a sobrevivência das empresas e dos empregos, né?
Em relação a esse auxílio, um dado recente, segundo dados do Ministério da Economia, até o dia 26 de maio, 60 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial, totalizando até o dia 26, no caso, 152,6 bilhões de reais, tá? A maior parte desse recurso retorna ao mercado, isso que é interessante, né? Então, esse dinheiro, ele acaba retornando ao mercado em forma de compra de bens e serviços, o que acaba reaquecendo a economia, né, mantendo o funcionamento dos negócios e mantendo também os empregos, né? O interessante é que não é só o Brasil que vem adotando medidas como essa, né? Nós podemos citar, por exemplo, os Estados Unidos injetou recentemente 2 trilhões de dólares no mercado, socorrendo empresas e famílias e preservando os empregos. O Japão, terceira economia mundial, tem oferecido ajuda de custo para as famílias se manterem, né? Até agora, né, eu falei aí rapidamente da manutenção do poder de compra dos consumidores, mas tem um outro fator, uma outra medida também que é fundamental para melhorar a saúde desse paciente, é garantir que as empresas sobrevivam a esse momento difícil e se mantenham no mercado, né? Então, que medidas que podem ser tomadas, que já estão sendo tomadas para garantir a sobrevivência dessas empresas nesse momento, né, de turbulência e de incertezas, né? Em termos de coronavírus, um dos maiores desafios das empresas é manter a saúde financeira até a quarentena passar. Nós não sabemos até quando vai, né? Esperamos que passe logo, né? Algumas medidas podem ajudar a superar esse momento, como, por exemplo, ter dinheiro em caixa. Essa é uma principal forma de manter uma empresa operando, né? Dinheiro em caixa. Mas, então, o empresário tem que eliminar desperdício, né? Fazer uma varredura de todos os gastos e ficar apenas com o necessário. Mas fica uma questão, e se a empresa não tem dinheiro em caixa, né? Então, ela deve buscar captar esse recurso. E é neste momento que entra... Sim? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu estava refletindo sobre o que você tem dito agora, e a dúvida que eu tenho é a seguinte: hoje a gente está numa situação em que as pessoas não estão conseguindo trabalhar por conta do risco à saúde própria e coletiva, né, pública. Sim. Logo, elas tiveram a sua renda impactada e, por óbvio, a sua capacidade de gastar no comércio, no serviço, de contratar. Sim. Então, para a empresa fazer caixa, para se preparar, ou mesmo para honrar os tributos, como a Karen me colocou, que não é uma opção você deixar de pagar, ou você faz um planejamento, uma reestruturação, enfim, você dimensiona isso da forma correta e de uma forma realista, enfrenta, né? Ou você não vai adiante. Mas o grande ponto é, a depender do público para o qual você vende o teu produto, presta o teu serviço, ele pode não ter a capacidade de gastar com você, ou de investir, como dê o nome que queira, né? Então, para a empresa fazer caixa, ela vai precisar convencer uma pessoa, neste momento também de austeridade, né, das suas próprias receitas, da sua própria administração financeira, a despender. Hoje, o que a gente tem visto não é só a área de conhecimento, mas, obviamente, a alimentação, os serviços mais essenciais estão sobrevivendo, alguns até prosperando. Aqueles de necessidade mais dispensável, como beleza, enfim, está todo mundo aprendendo a pintar a própria unha, cortar o próprio cabelo, percebendo que esses prestadores de serviços são bons, mas não tanto essenciais quanto a gente imaginava antes. Então, a minha grande preocupação assim como que essa transformação nesse momento de pandemia vai permitir que as pessoas consigam, os empresários, os empreendedores consigam fazer caixa, se estruturar diante de um cenário tão incerto para o mercado consumidor. O que você acha numa reflexão dessa, né? Se é possível meramente se adaptar a uma nova realidade, transformar a sua entrega ou mudar de segmento, enfim, que tipo de mudança, que nível de mudança, médio ou específico de um segmento que você gostaria de encarar, isso pode acarretar para essa sobrevivência do empresário, né, do empreendedor de modo geral. Sim. Quem é que fez a pergunta? José Vitor. José Vitor. Viu, José? Eu vejo assim, José Vitor, que a capacidade de ação do empresário, como já colocado, né, pelos outros palestrantes, a questão da empresa se reinventar. Mas eu acredito que isso tem um limite, tá? Essa questão de adaptações, né, de reinventar, de você mudar algum serviço, mudar os processos, mas eu acredito que isso aí, o empresário tem uma ação limitada sobre isso aí. Então, eu acredito que nesse momento,
José, eu acho que tem que ter uma intervenção do governo aí. Eu acho que tem que ter um auxílio do governo, tá? E isso que eu estou te falando não é só no Brasil, tá? As empresas, elas estão fechando as portas, isso em nível mundial, né? Então, só para você ter uma ideia, né? A União Europeia ontem estão discutindo um plano de recuperação da atividade econômica. Eu tenho até aqui, ó, valor é absurdo, 750 bilhões de euros para os países membros. Por quê? Porque eles estão vendo a economia do bloco minguar. Empresas fechando, pessoas perdendo emprego. Então, nesse momento, o empresário, a gente sabe que ele vai correr atrás, ele vai se reinventar, mas eu acho que ele precisa de um suporte. Ele precisa de um apoio, tá? E esse apoio, ele tem vindo, eu acredito que ele está vindo, poderia vir de uma forma mais ampla, tá? Com as linhas, com os projetos que o governo tem aprovado para apoiar as pequenas e microempresas, mas eu acho que o empresário precisa de um apoio, tá? No sentido de ter uma taxa de juros subsidiada, de ter um tempo de carência, tá? Para ele buscar esse de recurso no mercado, até mesmo para ter dinheiro de caixa. Então, eu acho que o governo precisa intervir nesse momento. O empresário sozinho, eu acho difícil. Por mais que ele se reinvente, né? Por mais que ele melhore os seus processos, ele inove, ele precisa de um apoio aí do poder público. Tá? Isso está acontecendo em outros países, há esse reconhecimento, né? Que o governo está entrando realmente, apoiando. Nós sabemos que esse apoio não vai ser um apoio indefinido, por um tempo indefinido, né? Mas esse momento eu acredito que tem que ter aí um Estado intervindo, né? E auxiliando. Até o Estado tem essa preocupação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, inclusive eu gostaria que o Pablo se posicionasse, porque ele é especialista nessa área. A Lei de Liberdade Econômica deixou claro que que a questão da startup não fica só na informalidade, né? Que ela pode se tornar, então, a formalidade de uma startup, né? E aí nós estamos vendo toda essa crise econômica, trabalhista, tributária, né, empresarial de todas as formas que todos vocês falaram. E como é que fica as startups, como é que fica essa informalização, ou ela consegue formalizar dentro dessa nova conjuntura econômica, política, social que se encontra, trazendo toda essa questão de empresas falindo, empresas não acontecendo, e como é que estão as startups, considerando que Florianópolis é considerada a Vale do Silício brasileira, e aí, como é que fica, Pablo? O que tu pode nos ajudar? Nessa complementação, né, do que todo mundo falou antes. O mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, disso eu não tenho dúvida. Eu até ouvi um tempinho atrás, eu não me lembro exato onde agora, que era o seguinte, que não tem como a gente voltar ao normal, porque foi o normal que nos deixou doente. Então, voltar a isso, eu acredito que seja muito impossível. As coisas devem começar a voltar ao longo dos meses, então, talvez ali até 2021, mas é um tempo de mudança para absolutamente todo mundo, inclusive para as startups. Várias empresas têm passado por dificuldade. Eu, pessoalmente, prestando assessorias jurídicas para essas empresas, eu fiz alguns contratos de suspensão de serviço, alguns parciais, outros total, alguns acordos de demissão, o que é uma coisa muito chata de se fazer, por mais que eu não esteja ligado diretamente a esse tipo de empresa, mas como tu pensa em absolutamente todo mundo, isso é muito ruim. Mas, enfim, eu não quero tentar me pegar nesse aspecto negativo, porque acho que a gente é bombardeado todos os dias com essas notícias negativas. Eu quero tentar trazer um pouco de um aspecto mais positivo em relação a isso. Eu acho que a palavra que a gente tem que ter agora são duas: criatividade e planejamento. Eu falo por experiência própria. Eu finalmente consegui estruturar mais a minha empresa de consultoria jurídica. Eu tenho ela hoje como uma sócia, e foi com toda essa questão dessa reestruturação da pandemia, por ficar mais tempo em casa, conseguir me concentrar mais, ter mais tempo livre, eu consegui estruturar melhor esse negócio. Então, hoje eu tenho a minha empresa que ela já está rodando com alguns clientes. Eu já fazia isso de forma pessoal, então eu me reinventei
de uma forma para conseguir fazer isso. E ficou mais fácil ainda, por quê? Como eu disse no começo da nossa reunião, eu era adepto de home office já fazia mais ou menos um ano, e as pessoas não viam isso com bons olhos. Ah, mas você não tem escritório? Eu já entendi que não era necessário, porque como eu trabalho na minha grande maioria com pessoas jurídicas, é mais fácil eu ir até a empresa do cliente para que ele veja isso. Então, com isso, eu não preciso ter nenhum tipo de custo, eu não preciso ter uma sede física para conseguir fazer isso, tem outras opções, como os coworkings, que eu estou sempre lá, conheço vários, a OAB tem a tem o próprio escritório compartilhado, então tudo isso já mostra uma nova realidade que a gente está caminhando, inclusive dentro da nossa própria comissão, né, Gilson? Ali na comissão de startups, isso é muito comum, a gente tem vários outros advogados que já trabalham nessa nova estrutura, e para as startups, a gente tem percebido isso também. Algumas estão passando por dificuldade, o rendimento de todo mundo caiu, isso não tem como a gente negar, mas elas estão buscando cada vez mais se reestruturar. Como, por exemplo, a XP Investimentos, que hoje ela não é mais uma startup, mas ela surgiu nessa mesma linha, e hoje é uma das maiores corretoras que a gente tem, corretoras financeiras, né, que a gente tem hoje no país. A própria XP já declarou que até o final do ano não vai voltar a trabalhar mais na sua sede física e já está estudando a possibilidade de não ter mais um espaço físico. Então, assim, vamos colocar aí até 3 meses atrás, isso não era possível de se imaginar. A gente está caminhando para uma nova realidade, de novo, né? Sistemas de delivery, onde a maioria das pessoas era resistente, eles têm crescido em torno de 30% a 40%. Startups, nesse sentido, elas têm vindo cada vez mais forte. Eu estou criando junto com um cliente agora, ele está fazendo o que a gente brinca de o rápido interior, porque ele é daqui de Santa Catarina. As cidades do interior, elas não têm. Então, o que ele está fazendo? A gente está criando uma plataforma onde você consegue se cadastrar e supermercados, comércios locais, eles vão conseguir se cadastrar por ali e você vai conseguir ter esse mesmo tipo de serviço onde, por exemplo, uma Rappi, ela não, para quem não conhece, né, é o sistema de buscas e entregas, principalmente de comidas, você hoje consegue fazer isso dentro do interior. De novo, é uma inovação. Um outro projeto que a gente tem junto, sistema de telemedicina. Onde você já imaginou que um dia você, ao invés de ir até um hospital, você poderia entrar no aplicativo e chamar um médico para ir até a tua casa? A gente está estudando essa possibilidade junto dentro do aplicativo. E além disso, então você vê que tem, como a Karen já citou ali, empresas de streaming que estão crescendo, como por exemplo Netflix, o Amazon Prime, a Globo, a própria Globo está investindo bastante pesado na Globoplay, uma divulgação muito pesada, produzindo conteúdos originais ali para aquela plataforma, para conseguir entregar isso para novos consumidores que ela sequer existia. Está caminhando para essa integração entre TV e internet. Eu tinha notado aqui também que sistemas de games online, eles estão ficando cada vez mais fortes. Eu conheço um advogado que ele é especialista em esportes, que são só esportes online, e ele está ganhando muito dinheiro com isso. Ninguém nunca, jamais imaginava com isso. O Zoom, reuniões online. O Zoom teve um faturamento de 4 bilhões de dólares nesse último trimestre, cresceu muito com a pandemia, teve toda aquela notícia do vazamento, mas isso é uma nova realidade. Meu avô falava isso, que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então eu foco bastante nisso, eu tenho tentado mostrar para os meus clientes, nas minhas consultorias, essa perspectiva. Cara, tá ruim agora? Tá, mas o que a gente pode fazer para tentar estancar um pouco desse sangramento agora, e o que a gente pode fazer em seguida para começar a se remodular e pensar, porque isso não vai durar para sempre. Eu espero que não, e acredito que não vai. E daqui para frente você vai ter um novo comércio, um novo jeito de se consumir, um novo jeito de pensar, né? E dentro dessas startups, eu separei 3 aqui que eu vi que eu achei que estão desenvolvendo um serviço muito bacana. De novo, com coisas voltadas só para startups. Inclusive, uma é daqui de Floripa, que é a Save Lives, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Eles desenvolveram um bot, que é aquele robozinho que tu entra no chat e fica ali comentando com ele direto, colocando informações para um possível diagnóstico do Covid, sem que você vá até a humanidade, desde que não seja alguma coisa grave, e dúvidas de doação de sangue, porque teve uma redução muito grande. As coisas continuaram acontecendo, outras doenças por aí, pessoas se acidentando, e o número de doação de sangue, principalmente no estado de Santa Catarina, diminuiu muito. Então, essa empresa está focada em desenvolver esse bot de graça para ajudar as pessoas. Além disso, a Knock Knox, que também é uma empresa brasileira, se eu não me engano, do Paraná,
ela desenvolveu um sistema onde você coloca ali a tua região para você ajudar os seus vizinhos que estão isolados, que estão na zona ali de perigo, ou coisas do tipo, como por exemplo em São Paulo, onde as regiões tem regiões mais afetadas, ou pessoas que estão no grupo de risco. É uma forma de você conseguir ali criar um novo sistema de vizinhos inteligentes que as pessoas estão dispostas para ajudar. A gente tem isso hoje dentro do meu prédio. Tem bastante velhinhos aqui que moram, eu vou ao supermercado para eles, pego, trago as coisas e entrego. Isso é muito legal. E, por último, a Ilha Soft, que ela criou também mais um outro bot para combate de fake news relacionadas ao Covid. Então, por exemplo, descobriram a cura, a aplicação de cloroquina está realmente curando, desenvolveram coisas do tipo, você pode, através desse bot, para verificar e ele consegue checar para ti se essa informação ela é verdadeira ou não. Então, é isso. Acho que a minha mensagem é essa. Pensem que vem uma nova estrutura e repensem e usem a tecnologia ao favor de vocês a todo tempo. A palavra transformação tecnológica, a gente já está em 2020, século 21, ela vai vir com tudo, e eu acho que agora ainda mais forte. Antes de fazer a pergunta final, eu só faço uma colocação de um participante, o Henrique, que colocou: essa pandemia está quebrando paradigma no âmbito pessoal, relacionamento familiares, amorosos e profissionais. Será uma mudança profissionais. A mudança será grande. Aí eu pergunto para todos vocês, como fica o direito após a pandemia? Né? Vocês estão todos participando, com certeza, das vários jornalismos aí, vendo que o município cria lei, o Estado cria lei, o STF se mete, ou seja, virou legislativo, ou seja, vocês estão vendo, né? Não precisa eu entrar em detalhes. Como vai ser esse novo direito após a pandemia, ou nesse processo pandemia, que eu não sei quando vai acabar? Eu quero fazer um comentário para puxar um gancho para a Vanessa aqui, que é o seguinte, aqui a colega é advogada trabalhista. Conversava com alguns colegas aqui da capital e também de São Paulo sobre como você vai trabalhar suas equipes nesse momento de home office, né? Então, você vai limitar o horário, como é que você vai dosar o trabalho, medir o trabalho, enfim. E aí ficou aquele desafio de quais profissionais eu consigo liberar e trabalhar a produtividade, quais eu preciso de dedicação e de horas conectados e ligados. Então, como que eu vou fazer isso? Então, dá para você fazer KPI do call center, ou você consegue fazer isso só com vendas de software? Então, quais são os desafios que você tem para trabalhar a sua equipe, e se é possível nessa pandemia transformar os contratos, sair do horas à disposição para resultado efetivo para a empresa, né? E como você vai avaliar isso? Então, faço essa provocação para a Vanessa aqui, porque isso tem gerado dúvidas e conflitos, acho que em praticamente todos os empresários, sendo de tecnologia ou não. Muito bom, Vanessa. Quando fizer responder, Vanessa, eu te peço já que você já venha se despedir para a gente começar a finalizar a live, ok? Em função do nosso prazo, que já está se esgotando. Tem que ligar o som, Vanessa. Tá sem som, Vanessa. Deu? Agora deu. Então, existem algumas modalidades, né, de contrato de trabalho que já não tem essa previsão do controle de jornada, e também existem os softwares, né, que eles bloqueiam a utilização do sistema ou do computador para a pessoa não se exceder na jornada, né, para existir esse controle, para não ocorrer horas extras, e até a gente sabe que os funcionários, às vezes, eles optam mesmo por continuar trabalhando, mas só mais um pouquinho, mas mais um pouquinho, e a obrigação da empresa, né, fazer esse controle, monitorar o seu funcionário para que ele não faça, né, a hora extra. E, enfim, também já observei algumas reportagens que também estão ocorrendo um abuso de algumas empresas, deixando a câmera da máquina ligada realmente para ver se o funcionário está ali, e acaba invadindo o espaço, né, da casa, invadindo a intimidade do trabalhador. São várias questões, né,
que a gente tem que analisar com o empresário, tem que ponderar, tem que analisar, também tem que confiar, né, no funcionário, que realmente tem alguns que tu consegue, que tu vai confiar que ele vai realmente entregar o trabalho, mas tem outros que muitas vezes eles acabam encarando o home office como eu vou fazer de qualquer jeito, vou fazer quando dá, vou fazer, e acaba deixando aí as demandas de lado. E é isso, eu espero que eu tenha... Gostei muito de participar, agradeço o professor Gilson, como sempre, muito, muito pertinente, né, nas suas abordagens, e eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta, e foi um prazer participar desse meetup com os colegas. Boa noite. Obrigado. Vamos lá, Pablo, vamos se despedir? Então vamos lá, rapidinho também, que eu já falei, acho que já até me estendi ali na minha fala antes. E, gente, então, também dentro do setor jurídico, a gente acaba tendo transformação, né? Por exemplo, semana que vem eu vou fazer a minha primeira audiência trabalhista online, 100% online. Então, exatamente, finalmente o TRT daqui está sendo um exemplo, ele está sendo um dos primeiros a fazer isso. Eu fiz semana passada uma sustentação oral online, não precisei sair de casa, e isso tudo tem acontecido tudo muito mais rápido. Tem trazido mais agilidade para, por exemplo, processos estão sendo resolvidos mais rápidos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma insegurança muito jurídica, uma insegurança jurídica muito grande, na verdade. Então, tu fica ali, todo dia é uma MP diferente, nas minhas consultorias trabalhistas, eu tenho que falar, que eu tenho que ver qual é a regra que está valendo hoje, né, Vanessa, porque a gente não sabe qual foi a MP que entrou e que está mudando as coisas, mas, de novo, é um cenário de adaptação para todo mundo, inclusive dentro do setor jurídico, né? Mas, enfim, gente, obrigado pela oportunidade, Gilson, obrigado pelo convite, eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para falar, mas se alguém tiver mais dúvida, é só me procurar ali no Instagram, eu respondo tudo por lá, é uma coisa mais informal, é mais tranquila, é só procurar por Pablo Neves ali, me manda uma DM, tem alguns vídeos explicando ali, é só entrar em contato e a gente vai se falando, e obrigado mais uma vez. Vamos lá, Marilda. Gilson, eu gostaria só de fechar com a questão. Tem se falado muito na mídia a respeito de um dilema, né, entre saúde e economia, né? Então, tem se falado muito, sempre estão levantando essa questão. Eu considero que esse dilema ele é falso, tá? Esse dilema ele não procede, até porque não há economia sem pessoas, né? São as pessoas que constroem o sistema econômico, né? Então, o sistema econômico existe para atender às necessidades das pessoas. Então, são as pessoas que constroem o sistema econômico, e não o contrário, né? Então, quando se fala isso, esse dilema é falso, tá? Então, eu não sei quem que inventou esse dilema ele não procede, tá? Eu agradeço também pela oportunidade de participar, foi muito bom, né? Aprendi bastante aí com os colegas, tá? E foi bem interessante. Agradeço aí pela oportunidade, fico à disposição se surgir novas oportunidades. Obrigado, Marilda, também. Um abraço a todos. Karen ou tanto o José Vitor, fico à vontade, qualquer um dos dois. Tá. Lady First, então, né? Eu já falei bastante, eu deixo a palavra com a colega Karen. Obrigada, José. Depois tu tem que fechar, né, Zé Vitor? Porque eu pensei que eu não ia ficar para o final, senão eu falo muito, professor. Bom, professor, agradecer a todos, né? Mas antes, só encerrar aqui na minha fala, eu anotei algumas coisas da Marilda, principalmente a Marilda falou algo que é importante, que foi falado pelo secretário da OCDE, numa reunião há uns 2 meses atrás, do grupo G20. Até porque a FGV já fez um estudo de uma queda do PIB nesse ano, assim, considerável. O Brasil, ou qualquer outro país, é o que eles estavam comentando, a nível mundial, que dois elementos são importantes para que haja uma retomada da economia. O primeiro, investimento governamental, que é o que a Marilda confirmou. Não há como as empresas que estão aí à beira de uma crise muito grande, e tem empresas que, por mais que se reinventem, eu vou falar das indústrias, né? Tem que ter máquina para funcionar, não dá para... algumas coisas ainda continuam, mesmo que a gente vá se reinventar, e isso vai ficar, como falou o doutor Pablo, mas algumas coisas ainda não, é quase que impossível sair do seu natural, né, daquilo que é primitivo, e muito pela parte da indústria. Então, o que acontece? 2 pontos fundamentais que foram trazidos para que a gente possa sair. O investimento econômico por parte do governo, isso foi falado no grupo do G20, quanto mais tempo isso demora, mais um ano nós perdemos a economia.
E nesse tempo nós estamos falando uma retomada de economia para 2020 a 2023, mais ou menos isso, 3 anos. E outro ponto são os incentivos fiscais, ainda que aí botando puxando o gancho, professor, na questão do direito, nas questões principalmente de responsabilidade do sócio administrador. Essa decisão nesse momento, o advogado ele vai ter que defender e o empresário tem que defender que essa falta de pagamento, embora de tributos declarados e não pagos, é uma questão econômica, é uma defesa. Nessa guerra toda, ou eu escolho manter o meu funcionário trabalhando, ou eu escolho pagar o imposto. E aí, o que é mais necessário, né? O que é fundamental para a economia, Marilda, para que a máquina gire também? Então, nós estamos falando de planejamento, outra palavra que foi falada, e que nós, brasileiros, aí, como sociedade, refletimos na empresa. Nós vamos fazendo um toque de caixa, e o planejamento, ele é necessário, e agora, nesse momento, professor, ele se tornou fundamental, mostra que o brasileiro não tem planejamento, não tem reserva de contingência, isso no âmbito físico, pessoa física e pessoa jurídica. Muitas empresas estão no Simples, por exemplo, empresas, médias e pequenas empresas estão sofrendo muito com isso, então fica aí essa fala. Outra questão também falada, que são as necessidades. As startups, elas vêm para resolver, e o senhor sabe melhor do que eu, necessidades. Então, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, o que o inovador, o que aquela pessoa que tem caráter inovador, disruptivo, o que ela vai propor para isso tudo, tanto para esse momento de pandemia, quanto para o pós-pandemia. E isso tudo, como falou a Marilda, é formado por pessoas, e não estamos separados. Nós refletimos a empresa, reflete o comportamento econômico. Eu acredito que seja isso, acho que o direito vai ter que, sim, se reinventar nessas questões de responsabilidade tributária. Outra questão, a questão da insegurança jurídica, mas ela vem por quê? Porque todos estão inseguros, na verdade é isso, quem decide na ponta está inseguro. Nós vemos aí STF se intrometendo nas questões executivas, executivo tentando controlar a STF, isso mostra não a insegurança das pessoas com relação ao que está acontecendo, e aí também reflete questão política, mas vamos deixar isso para uma outra conversa. Eu agradeço a todos e devolvo a palavra ao professor, senão eu fico falando aqui. O assunto é muito interessante. Obrigado. José Vitor, para a gente fechar, então, esse ciclo aqui, José Vitor, por favor. Para quem fica por último, acaba não sobrando muito, né? Então, o grande ponto que eu vou colocar aqui, até mais como o foco da nossa conversa, é esse impacto da pandemia no mundo jurídico, né? A minha provocação e o desafio aos colegas, que a gente fala muito de tecnologia, mas a coluna vertebral da nossa economia passa longe disso, né? Então, as pessoas impactadas, os tipos de serviços e comércios impactados estão completamente desconectados da tecnologia, não da realidade, mas da tecnologia. Então, fica aqui o nosso grande desafio de não só pensar em soluções para as startups, especialmente as de tecnologia, mas a gente pensar em soluções dos mais diversos segmentos do direito, inclusive disruptivas, para o comércio tradicional, para o mercado, para a pequena indústria, para a pequena fábrica. Então, esse é o nosso tipo de desafio. Aquela pessoa que precisa de uma certa segurança para fazer. É claro que é mais fácil para a gente falar do mercado onde a gente atua. Então, hoje, trabalhando há tanto tempo com comunicação e tecnologia, nós percebemos que é um mercado em que você consegue reduzir jornada, reduzir remuneração, mas manter os empregos. As pessoas aceitam a relação PJ porque elas percebem, fazem o cálculo, entendem que é mais vantajoso para elas ter o dinheiro na mão do que pagar um FGTS. Mas não é em todo mercado que isso funciona. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de buscar e propor soluções e dimensionar os riscos para o empresário, mas também buscar novas soluções para o empresário tradicional. Às vezes, ele não tem essa capacidade de conexão com outros, né? A empresa que, como a Karen colocou, está aí à míngua de quase falir, mas ela poderia se reinventar unindo esforços com outros empresários. E o advogado, né, como aquela pessoa que dialoga muito bem na sociedade e que, de maneira geral, tem muito mais do que um cliente, ele vai conseguir fazer essas pontes, quem sabe unir empresas para que elas juntas consigam sobreviver. Nós vamos perder empregos, nós vamos perder vidas, mas o grande ponto é que a gente tem que achar meios de equilibrar essa conta e tentar não parar. Eu apoio demais as pessoas que podem ficar em casa, e é isso que eu faço, é por isso que estou em casa,
mas não é todo mundo que faz isso. Se todo mundo parar, a gente não come, não faz nada, né? Não se conecta nem na internet, que alguém tem que ir lá conectar alguns botões e dar suporte. Então, nós temos que apoiar essas pessoas que precisam sair de casa. O advogado, obviamente, tem um braço curto, a gente não vai fazer tudo, mas muito se pode fazer para dar uma segurança jurídica para os negócios continuarem. Então, fica aí a grande provocação. E do meu ponto de vista, daquilo onde eu tenho atuado, né, que é a parte de segurança da informação e proteção à privacidade das pessoas, no que toca aos dados, para abrir um pouquinho a mente, eu fui aprender a programar no final do ano passado, comecei a criar soluções jurídicas que consigam atender as necessidades dos pequenos e médios, e isso me deu não só a capacidade de desenvolver, mas de entender novas possibilidades. Então, aquilo que eu não enxergava antes como possível, ou aquilo que eu pedia para um desenvolvedor fazer, não sabendo se era possível, hoje eu sei. Então, fica aí a provocação aos colegas. Se o advogado já é um ser que estuda por excelência e busca ser multidisciplinar, acho que esse momento de pandemia é uma grande provocação para a gente buscar novas áreas. E o que a gente faz, por exemplo, ao contar uma história numa petição, eu não vou estudar só o direito. Eu vou estudar um roteiro de cinema, eu vou estudar como construir um personagem a ele, contar uma história, né, dele e para o magistrado, para melhorar as minhas petições e ser mais assertivo. Então, a gente pode buscar muito mais do que nos direitos ao redor, né? Do direito digital, ele não vai servir só do civil, ele vai servir de atividades complementares. Então, nós temos que abrir a mente, buscar essas possibilidades, porque para servir melhor aqueles que se socorrem dos nossos conhecimentos. Bom, eu queria agradecer imensamente esses profissionais brilhantes que trouxeram realmente a questão de várias falas e de várias áreas do direito, né? Mostrando realmente que o planejamento, a criatividade, a inovação, a revolução, vezes transformação, que nunca mais será o mesmo nosso direito. Queria agradecer imensamente. Depois que acabasse a pandemia, dar um abraço a todos, abraço apertado fisicamente, tomar um chopp, tomar um café, né? Dar um beijo nessas mulheres bonitas aí toda aí, né? E é assim que nós temos que levar. Agradeço, passo a palavra novamente para o Gustavo agora, nosso apresentador, para ele fazer a finalização da nossa live. Muito obrigado imensamente a todos. Bom, gente, fiquei muito feliz com esse meetup de hoje. Foi muito boa a nossa mesa redonda. Eu espero que, quando tudo voltar ao normal, a gente possa fazer esse encontro dessa mesma mesa redonda lá no SJ, para poder ver o que aconteceu depois e a gente poder refletir mais uma vez sobre tudo, tá? Lembrando, pessoal, dia 2 agora, terça-feira, já tem o próximo meetup do Escritório de Inovação, tá? O tema é Revolução Disruptiva, o futuro da educação, inovação e conhecimento transformando organizações, sociedades e vidas, tá bom? Agradeço a todos que vieram ao nosso meetup, principalmente ao pessoal da mesa redonda, e um ótimo fim de semana para vocês aí, que hoje já é quinta, amanhã já é sexta. Eu sei que a gente está em pandemia, todo mundo em casa, mas